Estamos no ar com mais um episódio do Avança, o podcast do varejo. E hoje eu vou ler aqui para vocês, né, o currículo aí desse convidado ilustre que nós chamamos aqui hoje para esse episódio do podcast. Então, pessoal, olha só, começando aqui. Esse cara, ele já morou nas ruas quando adolescente. Uma história de superação. É empresário, CEO, fundador da Alphalux e de outras empresas do ramo. Uma das maiores empresas do Brasil nesse segmento. Produz diversos produtos de beleza, é palestrante também e uma das histórias mais emocionantes do Shark Tank Brasil. Estou aqui com nada mais, nada menos do que Robson Calegon. Muito obrigado, Robson, pela sua visita aqui. Eu que agradeço. Agradeço. Cara, e só complementando aqui, obrigado aí. A história desse cara, sou amigo dele, tenho um prazer de falar que a gente já conversou várias vezes, fui na empresa dele já, conheço a história dele de perto, a empresa dele também. Cara, eu entrevistei ele e falei, cara, eu vou chorar. Eu sou o chorão, assim, mas conta essa história que hoje eu mais me identifico, sabe, assim, ser muito raiz, tá de baixo, sabe, assim, ser muito legal. E o seu vídeo do Shark Tank deu quantas visualizações até hoje já? Vixe, muitas. Tanto que eles tiraram, acho que eles perderam o milhões, cara. Deu, acho que 100 e poucos milhões, aí eles perderam os direitos, aí recuperaram novamente, aí acho que tem uns... É o segundo mais assistido de todos. Cara, já passou no programa do Rodrigo Faro. O cara tem uma história sensacional que a gente vai aqui conversar um pouco com ele aqui, para ele falar um pouco da experiência dele como empreendedor, como um cara que sabe o que é montar uma empresa do zero, do nada. Enfim, e chegar no sucesso aí que ele chegou aí, chegou uma marca aí tão renomada aí. E tem mais, tem um monte de coisa que a gente vai falar no decorrer da nossa conversa aqui. É uma história, prepara aí, que é impressionante, cara, que vai emocionar você, vai inspirar você e ver que a sua vida é muito boa, cara. Maravilha, pessoal. Então nós estamos aqui, né, com esse convidado ilustre, né, que tem aí essa passagem pelo Shark Tank marcante, né? Estamos aqui também com o nosso host também do podcast, Dimas. Hoje, né? Hoje eu tô aqui de copo vazio porque eu quero aprender, porque o currículo do cara é da faculdade da vida, viu? Olha, hoje eu vou ficar em silêncio. Hoje é a melhor faculdade, essa é a melhor faculdade. É a faculdade da vida. Vamos lá? Agora, pessoal, assim, ó, pra quem nunca assistiu, né, o vídeo do pitch do Robson lá do Shark Tank, tem que assistir, né, Zé? Porque ele fez um negócio, assim, muito inusitado. Eu queria que ele contasse aqui rapidamente, porque ele já deve ter falado isso, assim, trilhões de vezes já, um monte de podcast aí, mas queria que ele falasse rapidamente aqui pra gente qual foi a ideia de oferecer 30% da empresa por R$5, né, que chamou a atenção de todos os Sharks lá no dia. De onde veio essa loucura aí, Robson? Isso é só pra começar, e a gente já volta lá pra trás, no começo da vida dele, pra ele contar como chegou aí. Mas fala isso aí que é algo bem impactante aí. Qual foi a ideia dessa ideia de R$5? O que é R$5? Então, R$5 é porque eram 5 Sharks, né? Então a ideia era R$1 para cada um. Então a ideia era essa. Os caras pedem milhões lá, ele vai pedir R$5. Não, e assim, pra quem não viu, né, a sua empresa já faturava milhões por ano, né? Não era uma empresa, uma ideia, era realmente uma empresa, se não me engano, um galpão de 700 metros de fábrica já, né, que você falou lá no pitch. Então, assim, gente, não era, eu tô aqui uma ideia e eu quero vender essa ideia. Não, era realmente uma empresa com funcionários, com faturamento, e o cara foi lá e falou, tô aqui 30% da minha empresa por R$5, né? Exatamente. É que assim, a ideia não era dinheiro. Eu não precisava pedir dinheiro, porque dinheiro eu já sabia ganhar. O que eu não estava entendendo era o negócio. Por quê? Acredito que todo empresário, toda pessoa que vem da onde eu vim, com o estudo que eu tenho, as limitações que eu tenho, limitação de aprendizado, limitação de tempo de ter que estudar, porque não consegue estudar, porque tem que trabalhar para poder gerar renda, fazer o que tem que ser feito, que mete as caras e vai fazer. Então, o cara, em algum momento, ele encontra a limitação, que é a limitação que eu chamo de puxadinho. O que é? Você constrói uma casa, você compra o terreno vazio, aí você fala assim, preciso sair do aluguel. O que você faz? Vai lá, constrói um cômodo e cai para dentro. Geralmente é isso aí. O pobre faz isso. Todo mundo faz isso, que vai lá, compra o terreno, vou construir o puxadinho, o cômodo e cair para dentro. Quando você precisa construir um cômodo, aquele cômodo que você construiu, ele não tem estrutura nenhuma, não tem um engenheiro que foi lá fazer, não tem ninguém que foi lá te ajudar a construir aquilo. Você foi lá no papel, riscou, fez e tal. A empresa funciona da mesma forma. Quando você
não tem a estrutura de um engenheiro, que é um cara de contabilidade, é um cara que vai te ajudando ali, que você tem estrutura para fazer aquilo. Então, o que você faz? Você vai lá e constrói outro cômodo. Como que chama? Puxadinho. E aí você precisa construir outro cômodo? Puxadinho. Que é onde você vai estruturando o seu negócio. Só que chega uma hora que o puxadinho ele já não tem mais estrutura. Sim. A estrutura dele já não é mais para aquilo, porque você precisa construir um segundo andar, um terceiro andar. E aí, nessa daí, é que a gente precisa da estrutura, que foi o que eu fui buscar. Eu fui buscar algo que eu não tinha. O que era? Conhecimento, não dinheiro. Dinheiro não era o caso. Mas eu fui buscar a gestão do negócio, entender por que meu negócio era tão bom e estava indo tão mal. Que era tão bom, ele queria atingir, já vende hoje a nível Brasil todinho já vende já, né? Mas chegar numa dimensão grande, né? E aí foi essa ideia, vou lá e vou ver o que eles vão fazer. Um ponto importante, assim, as pessoas aprendem muito a fazer gol, mas não se defender. É. Ele aprendia a fazer gol, mas tava tomando muito gol também, né? Exato. Aí o saldo de gol positivo tava falhando, pelo que eu entendi. Você fala assim, vale a pena eu dividir pra tomar menos gol. Exatamente. Se ele chegasse para mim e falasse assim, ó, um exemplo, João Apolinário aceitou o desafio de me ajudar, me ajudou pra caramba, eu precisava entender o negócio, porque imagina uma empresa que faturava 1 milhão por mês, no outro dia está faturando 300 mil. E aí, como que isso aconteceu? Como que a gente chegou nisso? Então, eu precisava entender isso. Precisava entender se eu estava precificando errado, se eu estava... Tudo. Precisava entender tudo. E aí tem uma pessoa que trabalha com ele, não sei se trabalha ainda, né? Mas se chamava Marcelo. E era um contabilista. Uhum. E esse cara abriu toda a empresa para mim. Ele falou assim, ó, a sua empresa trabalha muito bem, tá tudo certo, preço, tal, tudo. Só que tem um problema, o seu problema é interno, o seu problema não é externo. Você precisa descobrir o que está acontecendo internamente, não fora daqui. E aí foi onde eu fui atrás de descobrir o que era que estava acontecendo na minha empresa. Sim. Então, isso me ajudou pra caramba. Não foi dinheiro, não foi nada. Foi só simplesmente, ó, cara, abre os olhos nisso. Sim. E aí foi onde eu fui para dentro da empresa, voltei para dentro do chão de fábrica para entender o que estava acontecendo. E aí legal. foi onde as coisas começaram a acontecer. Hoje você tem quantas empresas hoje? Hoje eu tenho 2 fábricas de cosmético, uma distribuidora e uma fábrica de embalagem. Quantos SKU tem no seu negócio hoje? Então, É hoje possível. a gente está com 139 e a gente vai passar para 279. Então, agora conta assim rapidinho, ou seja, a gente tá rapidando um cara com sucesso, com empresa, mas não nasceu assim, você não herdou isso de ninguém. Como surgiu a ideia de você foi um cara que morou na rua, Sim. acho que sua mãe faleceu cedo, foi isso? Sim, sim. Quantos anos você tinha? Eu 7 tinha anos? 13. 13 anos, foi pra rua, e aí, você tá na rua, conta esse pedacinho da rua, que é muito interessante, até um caso do seu primeiro emprego, e como surgiu a ideia de você virar empresário, como foi isso, cara? Como é isso? Então, a minha mãe faleceu, eu não conhecia meu pai, eu vim conhecer meu pai com 24 anos. E antes disso, até assim, você fala... Eu cheguei a falar assim, ó, Deus não existe para mim. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu sentei na calçada e falei, Deus não existe para mim. Imagina só, o meu pai era meu avô. E eu morava com o meu avô. E minha mãe. A minha mãe morreu no dia... O meu avô morreu no dia 20 de janeiro de 1993. E a minha mãe no dia 10 de fevereiro de 93. Caraca. E a única pessoa, fora essas duas figuras, meu avô e minha mãe, que nos ajudava ali com um pouco de coisa, era uma vizinha que morreu 5 minutos depois do meu avô. Então eu perdi 3 pessoas. Eu perdi 3 pessoas fundamentais Pilar. no meu fundamental de vida. Então você imagina. E com 13 anos, né? Com 13 anos É de diferente idade. você já ser uma pessoa madura, né? Uma pessoa já com uma base estruturada. E você ter 13 anos. Pô, tem um filho de 14 anos e, pô, se ele perder tudo, fodeu, né? Não sabe pegar ônibus, pô. E aí, nesse inteirinho, eu morava na Vila Maria, você deve conhecer, Sim. Vila Medeiros. Eu andava da Vila Medeiros até a Vila Galvão, todos os dias, ida e volta. Todos os dias, ida e volta, porque eu trabalhava com o meu tio numa borracharia, fazia serviço de adulto, fazia serviço de homem, não era serviço... servicinho, era serviço de homem, numa borracharia que ele tinha. E aí... hoje eu tenho muito esse negócio de horário e tal, justamente por conta disso. Eu chegava 7 horas. Se eu chegasse 7h01, sem brincadeira, não é brincadeira isso. Se eu chegasse 7h01, eu ficava para trás, tinha que ir até o Tabuão aqui em Guarulhos a pé. E voltar também. Era o sistema do meu tio, era a regra. E aí, com isso, eu adquiri uma dificuldade na coluna. Então, a minha coluna começou a ficar muito ruim.
E aí eu acabei saindo dessa empresa do meu tio. E quando eu cheguei na minha casa, que eu morava na casa do meu avô, então eu morava num quartinho. Nesse quartinho tinha minha tia que morava no fundo, meu tio que morava na frente e eu morava nesse quartinho. Esse quartinho simplesmente deixou de existir quando eu saí do meu tio. Então eu tinha uma opção. Ou eu ia morar na rua, ou eu não ia morar em lugar nenhum. Tinha que morar em algum lugar. Por quê? Essa minha tia, o único banheiro que tinha era um externo. Era um banheiro externo. E ela trancava o banheiro. Eu não tinha como usar o banheiro. Então eu tinha que fazer as necessidades em saco e tudo e tal. E o único lugar que eu tinha para tomar banho era o tanque que ficava do lado de fora. Ou seja, melhor morar na rua do que morar lá. Já tava vivendo, Entendeu? né? Basicamente, mais ou menos parecido, né? Com uma vida Exatamente. de rua. Então, só que eu tinha 13 anos. Não tinha um documento. Não tinha um documento, tá? Não tinha nada. Nenhuma folha de documento. Imagina um cara sem Você documento. sabia seu nome. Por quê? Eu tinha... quando eu fiz 14 anos de idade, eu ainda estava morando na rua. Quando eu fiz 14 anos de idade, eu comecei a procurar serviço, porque me falaram que eu conseguia tirar a carteira profissional, mas eu não tinha documento. O que eu fiz? Eu voltei numa escola que eu tinha estudado, peguei a cópia de um RG que eu tinha lá, e com essa cópia eu vim aqui na Mãe dos Homens, que na época tirava a carteira profissional, e tirei a carteira profissional e eu tinha um documento oficial. E aí, eu morava na Praça da Sé, vinha andando até o Brás, do Brás meu amigo me emprestava o tênis e eu ia andando até onde eu conhecia, que a Vila Maria, eu era de lá, conhecia a Vila Maria, e ia andando até lá para procurar emprego. Vi uma placa escrito "Precisa de office boy". Entrei nessa empresa, que era uma agência de turismo. Quando eu entrei na agência de turismo, cara, é assim... Como eu posso explicar, cara? Quando você vê uma criança ou uma pessoa de rua, é diferente. Independente, ela pode estar... Cara, pode estar bem vestida ali, mas você vê que é diferente. É diferente. Cara, não tem como, é diferente. E aí, quando eu entrei naquele lugar, teve uma mulher que tava... O nome dela... Tânia, o nome da mulher. Eu nunca vou esquecer na minha vida. Tânia. Quando ela me olhou assim, ela fez aquela jogadinha, ela falou assim, você quer o quê aqui? Eu falei, vim por causa do emprego. Ela falou, não, mas você não. Ela simplesmente falou assim, você não. Você não. E aí, o dono da empresa também fez a mesma coisa. E aí ele falou assim, vem aqui, menino. E aí eu fui lá e comecei a falar com ele. Quando eu comecei a falar com ele, expliquei pra ele, não falei que morava na rua, porque, cara, falei, só entrei e fui falar com ele. Jorge Marcelo Nomura é o nome dele. E aí esse cara, ele falou assim, eu vou te dar uma chance. Você conhece o centro? Eu falei, mais ou menos. Falei desse jeito, velho, mais ou menos. Moro lá. Inclusive eu tenho umas fotos aqui de quando eu trabalhava lá, que uma menina que trabalhava lá viu um podcast meu e me mandou pra mim, cara. Sério, cara? Vou te legal, mostrar aqui depois. Eu tô chorando. E aí, beleza. Falei com ele, ele me deu a oportunidade e assim, uma das cenas mais difíceis para quem passa uma situação dessa é a situação adversa. Qual foi a minha situação adversa nesse período? Primeiro que assim, o único documento que eu tinha era esse. Ele assinou para que eu tivesse o registro em carteira. Esse cara assinou para mim. Eu tenho contato com ele até hoje. E assim... A dificuldade estava... Ele não sabia que eu morava na rua. E aí, um dia, aquele tênis falhou. Cara, no dia que esse tênis falhou, foi o pior dia da minha vida, cara. Eu cheguei lá, que aquele olhar que ele teve quando eu fui contratado, foi o mesmo olhar que a menina teve quando eu entrei. Então, aquilo, cara, acabou comigo. E eu saí correndo. Por quê? Na hora que ele me viu que eu tava de chinelo... Ele falou, o que é isso? Ele olhou assim e falou, o que é isso? Cara, acabou. E se eu não me engano, eu vi sua história, era um chinelo de cada cor, né? Exatamente. Não era um chinelo ali bonitinho, não, gente. Era ali um chinelo improvisado. E aí aquilo, cara, né? Porque, cara, você imagina o cara que te ajudou, ele te olhou, sabe aquele olho assim que você fala, puta, mano, ferrou. E aí eu saí correndo na avenida, né, meu? Saí correndo, doido, né? E aí ele veio atrás de mim. E aí a gente sentou numa praça e aí ele me perguntou, cara, me fala tudo. Aí eu falei, perdido e meio, né? Pensei, e aí eu expliquei pra ele. Então, naquele dia, minha vida mudou. Porque ele abriu a empresa, ele não podia me colocar lá dentro, porque era alugado e tal, era um lugar comercial. Então, ele abriu a empresa, ele falou, vou deixar a porta aberta,
você entra e você dorme lá no sofá, só que você sai antes de abrir. Então eu dormia lá e aí quando acabava o expediente, tal, que começaria o expediente no outro dia, eu abria a empresa, saía e voltava de novo como se nada tivesse acontecendo, entendeu? Muito bom. E aí ele me fez umas doações de roupa, cara, me deu um monte de roupa, um monte de tênis, um monte de coisa. E aí minha vida mudou a partir daí, cara, porque eu comecei a ser gente, né? Porque não tinha. E com 14 anos, ele teve que fechar a empresa, né? Porque aquela Tânia tava roubando ele e roubando os clientes dele. Putz. E quem descobriu? Você. O pai. Sem querer, mas eu descobri. E aí aconteceu que, assim, ele teve que fechar a empresa. E enquanto eu não arrumei um outro emprego, ele continuou me pagando. Eu arrumei um outro emprego. E aí, daí então, eu arrumei outro emprego. Cara, o dono dessa empresa era um puta cara legal pra caramba. Era uma puta empresa gigante. Hoje chama Flytour. A empresa tem várias divisões de companhia aérea. Muito legal, uma empresa muito boa. E eu fiz um consórcio. E nesse consórcio fui contemplado depois de um mês, de alguns meses. E com 14 anos, para 15 anos, eu comprei um terreno. Com o dinheiro desse consórcio que eu fiz. Então, assim... Aí, a partir daí, assim, né, saí da empresa, fui para outras e tal, mas, assim, meu histórico de registro começou com 14 e terminou com 16. Então, depois dos 16 anos, eu só trabalhei para mim. E o Gel surgiu como? A ideia de depois você trabalhar para os outros? Não, vou empreender, vou fazer alguma coisa. Então, saiu essa ideia. Comecei a vender produto automotivo. Esses produtos que o pessoal vende no farol, às vezes você encontra lá, pô, faz a limpeza. Só que eu vendia... Tinha uma pasta para lavar a mão, sabe? Pastinha de lavar a mão de desengraxante. Eu descobri que aquilo dava para limpar carro. E aí eu pegava com uma pessoa e comecei a sair para vender. Só que ao invés de vender nas mecânicas, nas metalúrgicas e tal, onde o pessoal vendia tradicionalmente, eu comecei a vender para carro, para agência de carro. Porque aquilo servia mesmo. Se limpa a mão, limpa o carro. Então a ideia... Mas foi essa a percepção? Você falou assim, se limpa a mão, limpa o carro. Foi isso? Sim, passei no para-choque. Você teve um sonho? Teve uma miragem? Porque assim, o que acontece? Eu peguei a esponja, passei no para-choque do carro. Limpou, ficou pretinho. Falei, pô, deu. Passei no pneu, ficou preto. Limpou, deu. Passei no painel, a mesma coisa, bora. E aí eu comecei a oferecer, os caras começaram a gostar. E vendendo com uma margem muito maior, né? Só que eu saía com 10 baldes de 2.8 por dia nas costas, e saía andando. E aí, enquanto eu não vendia o último, eu tinha uma regra comigo. Enquanto eu não vendesse o último, eu não voltava, mas também não comia. Era essa a minha regra. Então, era assim, eu só podia comer depois que eu vendesse o último balde. E, cara, assim, vendo essa história, até pelo pitch que você fez lá no Shark Tank, vendo toda essa história, essa trajetória de vida, até de ter essa coragem de... Ousadia de ser ali um morador de rua com 14 anos, né? E chegar e emprestar um tênis e ir lá e ter essa visão, porque é uma visão, pô. Tem muita gente que fica... Não tô falando que é fácil, é muito difícil mesmo, mas é realmente isso que faz a diferença. O cara vai lá e fala, pô, se eu emprestar um tênis, pode ser que eu vou lá e vou conseguir um emprego. E foi lá e vendeu a ideia de que você queria aquele emprego. Exatamente. Depois vendeu a ideia dessa pasta e até hoje você... Não, a venda é muito presente na sua vida desde sempre, né? Podemos dizer assim, né? Então, e nessa trajetória, essa pessoa que fazia essa pasta para lavar a mão, ele, cara, eu não vou mais fazer e tal. E eu falei, puta, o que eu vou fazer? Então você, imagina, do dia pra noite, não posso mais vender produto para cabelo. Não posso... Cara, foi assim. Aí ele falou, mas eu te ensino. E me ensinou a fazer. Aí você falou assim, Deus começou a existir. Exatamente. Só que assim, com o cara, imagina só que eu vendia cada uma a R$10, pagava R$5 para ele, ganhava R$50 por dia. Não era 50, porque tinha ônibus e tal, mas vamos dizer que eu ganhava R$50 por dia, tirando tudo que eu tinha para gastar lá, ganhava 40. Só que eu ganhava esses 40. Só que da noite pro dia eu parei de ganhar esses 40 e eu não tinha dinheiro guardado para começar um negócio. Então, o que eu comecei? Eu sempre falo para todo mundo, eu comecei com R$10. Então, o que eu fazia? Pegava um ônibus, pedia para passar por baixo da catraca, ia até o Parque Novo Mundo, ou até o Parque Dom Pedro, comprava 2 baldes de 2.8, que custavam R$1, R$1,50 na época, voltava no mesmo, que era o Canarinho na época, pegava o ônibus, descia no Parque Novo Mundo, comprava R$1,50, R$2 de produto,
Imagina você ir numa fábrica que vende produto no atacado e comprar R$ 2,50, R$ 1,50 de produto. E era a minha matéria-prima para fazer o produto. Que dava exatamente os 2 E baldes. não podia errar. Não podia errar. Errou, ferrou. Errou, Não perdeu, tinha- acabou. E não podia ser roubado. Aí, nesse produto que eu fazia, aí é querosene. O único lugar que vendia querosene de bomba era no Poço Sakamoto. Então, eu saía do Parque Dom Pedro. Primeiro, eu ia até o Parque Dom Pedro, até a Armênia. Ia até o Parque Dom Pedro a pé, voltava, pegava o ônibus, fazia o mesmo trajeto de volta. Só que eu descia no Parque Novo Mundo, depois ia do Parque Novo Mundo até a Dutra, pegava o ônibus, ia até o Poço Sakamoto. Do Poço Sakamoto, eu chegava pro cara e falava assim, eu quero 50 centavos de querosene. E aí o cara tinha querosene de bomba, ele ia lá e colocava 50 centavos no frasquinho pra mim. Isso é empreender, cara. Não, só Aí- de ele falar, eu cansei de ouvir só ele falando. Que eu eu- vou aqui, aí eu vou pra lá, e eu pego o olho, Não. eu passo por essa catraca. Falei, Isso é cara, sobrevivência, cara. Se prender é sobreviver. Eu ia até cara. em casa, aí eu tinha uma bacia comum, baciazinha, fazia o produto. Na verdade, dava dois baldes e meio. Sem brincadeira, dava 2 baldes e meio essa fórmula. E esse dinheiro dava R$ 20, certo? Os 2 baldes custavam R$ 10, eu vendia R$ 10, dava R$ 20. E era o mesmo trajeto. Então, com R$ 10 eu fazia o que tinha para fazer, eu nunca pagava ônibus. Isso era uma coisa que era fora do custo. Não tinha custo para pagar o ônibus. nunca chegou o cara Passar e falar, debaixo não, da não catraca. vai passar não. Passa debaixo da Não catraca. tinha. Então, com esses 20, eu fazia 4 baldes. E sobrava R$ 5 para mim. Só que esses 4 baldes sempre sobrava um pouquinho lá. Com aquele pouquinho que sobrou, eu fazia o de 1 quilo. Esse de 1 quilo eu vendia R$ 5, que era o que me dava mais lucro. Então eu ia fazendo isso. Quando eu tinha que pagar a conta, me sobrava os R$ 10 e tudo começava de novo. E aí ia indo e assim por diante. E foi. Quando eu consegui comprar R$ 30 de produto, eu já não comprava mais nessa empresa que vendia num atacarejo. Eu comprava na do atacado. E o atacado do cara que ele me vendia não era um atacado, eram as amostras grátis que ele dava pros caras. Entendeu? Então já ia Cocô? dar mesmo, então ele vendia baratinho. Exato. Não é que ele vendia barato, ele vendia pelo preço, só que ele não tinha embalagem suficiente para me atender. Aham, Então, o que ele fazia? Me vendia as amostras, sim. certo? Então, ele tinha lá, por exemplo, só para te dar um exemplo. Hoje, eu uso aproximadamente umas 100 caixas, 80, 100 caixas de um produto que tem 22 quilos cada uma, certo? As amostras que eu comprava eram de 5 gramas. Só para você entender mais ou menos. Caraca. Então, e aí, nesse lugar, eu encontrei um cara chamado Edson, que ele fazia produto ele fazia gel para cabelo. Ele fazia um gelzinho fraquinho e vendia lá, e eu vi no carro dele. Eu falei, pô, cara, você faz gel para cabelo e tal, tudo. Ele, tô parando e tal, não sei o quê. Eu falei, eu faço produto para carro. Ele, cara, é meu sonho fazer produto para carro. Eu falei, e o meu sonho é usar gel para cabelo, porque eu não tenho dinheiro para usar. Mas cabelo você tinha. Tipo, pra caramba. Não, inclusive, nem dinheiro pra cortar o cabelo eu tinha. Ixi. E aí, ele falou assim, então tá, eu te ensino a fazer produto, gel pra cabelo, e você me ensina a fazer produto pra carro. Eu falei, tá bom. Fechado. Me passou as fórmulas de produto de gel pra cabelo, e eu passei as fórmulas pra ele de produto pra carro. Que eu fazia, que era exclusiva minha, que eu mexi em tudo e fiz uma fórmula lá diferente. Beleza. O que aconteceu? Eu cheguei em casa, os produtos para carro de uso de silicone, essas coisas, era muito parecido com o produto para gel para cabelo. Eu falei assim, cara, esse cara me enganou, né, mano? Eu falei, eu vou usar um produto que eu praticamente faço para passar no cabelo, meu cabelo vai cair. Aí eu comecei a vender apostila para concurso também, em porta de banco. Aí teve um dia, meu cabelo tava muito grande, mas muito. Pensa, muito grande. E eu tinha feito o produto que ele tinha falado, tava em cima do armário. Eu falei, cara, ou eu uso, ou ferrou, cara. Tava muito ruim. Então imagina, cabelo ruim, cara. É melhor cair do que deixar do jeito que tava. Ruim. E aí eu falei, vou usar. Peguei lá o produto, passei no cabelo. Quando eu cheguei no caminho que eu tava indo, cara, passei a mão aqui, o cabelo tava duro que nem pedra. Eu falei, opa, deu bom, isso vai ser bom. E comecei a vender, mas não tirava aquilo da cabeça, cara. Eu falei assim, isso vai ser bom. Eu vou vender isso daí pra salão. E aí comecei a fazer os baldes de 2.8 que eu fazia de carro, só que eu comecei a fazer gel para cabelo para vender pro salão. Peguei um balde e dei para uma cabeleireira experimentar.
mas não falei o meu nome, não falei quem eu era, nada. Só deixei pra ela experimentar, falei assim, ó... E foi embora. E fui embora, porque o medo era... Imagina se eu vendo essa merda, cai o cabelo de alguém, Mas como você? cara, No e eu meio- tô do lado. Já não tá muito bom, hein? Se me processar, ferrou. Exatamente. Aí eu pedi pra um amigo meu ir até lá no salão dela e perguntar se ela tinha gel pra vender. Gente, isso é demais, cara. Isso é... Aí ele foi lá, ela falou que tinha lá um balde que ela colocava nos potinhos. Eu falei, se ela põe no potinho, eu ponho também. E aí comecei a vender Cara, que o de sensacional, 2,8, 1 sensacional. quilo e 500 gramas. E aí Agora- comecei a vender esses 3. Agora, tem uma coisa que é muito curiosa, que eu tenho muita curiosidade. Eu vi uma informação, não sei se é verdade. Você criou o gel cola? Diz a lenda que sim. Caraca! Porque esse gel, na verdade, era um gel... quando eu fiz, foi totalmente sem querer, tá? Então não teve... Não é o químico... Você não tinha químico. Nada. Você era o químico. Cara, o cara me deu a fórmula, eu peguei a fórmula e fiz exatamente o que ele tinha falado pra mim. Só que o gel ficou muito diferente, com um aspecto realmente de cola, né? E ele ficou muito denso, bem... Por isso que eu falei assim, cara, é muito parecido com produto pra carro. Eu falei, eu não vou usar isso. Aí, nessa de não usar, quando eu usei, ficou muito bom. E aí, ficou mesmo. Ah, então esse ficou com primeiro aspecto... produto já era o gel cola. Já era o gel cola. Entendi. Já E tinha esse aí, aspecto. e aí ficou com aquele aspecto de Por cola. isso que ficou muito, muito duro mesmo, né? Hoje Exa- o cara vai concluir 200 SKU. Produto, gel, shampoo. O que tem mais? Gel, shampoo. Vixe, gel, shampoo, pomada, cera. Pomada, tudo, cara. aquele Produto negócio feminino. Eu uso aquele negócio eu uso dele, aquele Gel de creminho, barbear, cara. minoxidil, esses monte de coisa, cara. Muito top. Depois eu vou pedir pra ele lá, você manda pra mim umas fotos lá, a Manda, gente vai mostrar aqui, que é muito legal, cara, muito legal. Sentiu um pouquinho da história? Sério, vamos lá, vamos continuar. E aí, gente, até aqui nós estamos com o maior especialista em price, né, do Brasil, De gestão né, o aí, Dimas aqui. E o que eu queria perguntar para você, ô Robson, Sim. os seus produtos, né? Você vende também para supermercado, né? Vende lá da gente. Sim. Como que você vê hoje, né, os seus produtos sendo uma linha de barbearia, de beleza, não sei se chega a ser higiene. Como que são os seus clientes hoje, varejistas, que são nossos principais ouvintes aqui? Tem muita loja pequena, ou são os maiores, ou tem espaço para os pequenos também colocar um departamento de produtos, né, dessa linha que você produz. E depois, logo na sequência, também queria que o Dimas comentasse sobre isso também. Cara, é assim, ó. O que aconteceu? Eu vou contar para vocês, assim, bem resumidamente, como que foi esse mercado masculino. Porque tanto o supermercado quanto as perfumarias, eles têm a visão do masculino, tá? E só que não é uma visão plena do que é o mercado masculino, tá? Então, hoje, eu digo para você com toda certeza, tanto a perfumaria quanto o supermercado está em aproximadamente entre 30% a 40% do que o mercado masculino ainda tem de potencial. Isso vocês tiram... eu tenho uma coisa que, por exemplo, nem a Gillette, nem a Bozano, nem... Cara, eles não conseguem fazer. Eles tentam fazer produto, por exemplo, para barbearia e não conseguem avançar no ramo barbearia por conta disso que eu tenho que eles não conseguem, que é o trabalho de formiguinha. Uhum. Porque eles não... Cara, é muito fácil. Você chega lá pro Zé, o representante da Bozano, da Gillette, tal, vende, taca a nota, taca o boleto lá, vai comprar da Procter & Gamble, vai comprar... Cara, não importa. Vai chegar o distribuidor, vai vender. Recebe um boleto, a nota fiscal, ok. Já na barbearia é diferente. Então, os mesmos consumidores de barbearia são os mesmos consumidores do mercado da perfumaria. Os mesmos. Então, é assim, quando foi para abrir o mercado barbearia, que não existia no Brasil, alguém teve que ir lá pintar a barbearia, alguém teve que ir lá dar placa de barbearia, alguém teve que ir lá entender quem era esse mercado e alguém teve que ir lá abrir o mercado. Então, para você saber mais ou menos, quando começou esse negócio de pomada, a gente só tinha mais ou menos 2 marcas de pomadas no Brasil. E essas marcas vendiam 60 gramas, 80 gramas a 50, 60, 100 reais, dependendo do tipo de produto. Então, eu fui para os Estados Unidos, eu trouxe produto de lá, cheguei para um químico e falei, cara, eu não tenho dinheiro para fazer isso, mas tá aqui, eu quero fazer isso. E comecei para o Paraguai, trazer produtos de lá, porque eu tinha uma pessoa de sociedade dentro da empresa e não queria fazer esses produtos para barbearia.
E eu precisava fazer. Então, eu peguei um Uno, que eu tenho ele até hoje, e comecei pro Paraguai. Fui com 5 mil reais. Esses 5 mil reais virou 150 mil. Não, peraí. Você foi pro Paraguai de Uno? De Uno. Eu fui 32 vezes pro Paraguai de Uno. Não, Não gente, foi só não. Não fui Dá uma. um corte, essa tem que dar um corte. Peraí, essa dá um gente. corte. O cara... Não, ele tá aqui? Gente, o cara, ele é praticamente o MacGyver, né? Porque eu já admirava o cara, né? Você vê como o Avança é diferenciado, porque eu já assisti vários vídeos desse cara. Eu assisti quando saiu o Shark Tank, o episódio. Eu gosto muito de Shark Tank. E eu assisti você lá quando foi, né? Realmente quando saiu o episódio. Mas essa daí eu não sabia, gente. 32 vezes. Eu fui de 2 Uno, vezes numa semana. De São Paulo, de Guarulhos pro Paraguai. Gente, o cara é diferente. Não preciso falar mais nada. O cara é diferente. Não, era assim, ó, cravado. Saía meio-dia, chegava meia-noite, saía meio-dia, chegava meia-noite aqui. Cravado. Atrás do produto. Não, o que acontece? Eu fui em uma barbearia que tinha em São Paulo. Eram 3 barbearias que tinham em São Paulo com relevância, né? Corleone, 9 de julho, e um dos caras dessa empresa saiu e montou uma em São Bernardo, e eu fui até lá porque eu tava vendendo algumas coisas para um cara de São Bernardo. Esse cara falou assim, vou te levar num lugar que você vai gostar pra caramba. Chegando lá, o Bruno, que era o dono, ele começou a me apresentar a barbearia, tal, não sei o quê. Eu fui lá como se fosse um cliente, mas era amigo do cara, que era amigo dele. Chegou lá, ele mostrou a bancada dele, e na bancada dele tinha os meus produtos, só que tava tudo sem rótulo. Tinha os seus produtos? O meu produto, só que sem rótulo. E como o meu pote era exclusivo, então eu sabia que era meu. O cheiro, tudo e tal. E aí eu perguntei pra ele, cara, por que esses produtos aqui estão sem rótulo? Aí ele falou, cara, esse gel aqui é maravilhoso. Só que não vende aqui com rótulo, porque o rótulo é de periferia. Aí eu xinguei ele, mas esse produto é meu, cara. Ele é filho da... O Bruno, É. da Corleone. Não é o Bruno da Corleone. Ah, tá. Achei que outro. era o Bruno da Corleone. E aí esse cara, aí, né, no tom de brincadeira, me xingou pra caramba, falou, põe um rótulo decente nessa merda e tal, não sei o que. Beleza. Tá Só que eu falei, cara, o que você precisa, o que você, como barbeiro, precisa que não tem? Tá. Aí ele começou a me apresentar todos os produtos que a irmã dele trazia dos Estados Unidos e me apresentou máquina, tesoura, não sei o que e tal. Falei, eu vou fazer isso. Cheguei, falei pra minha sócia na época, que tinha essa ideia, ela falou, não, você tá maluco, isso não vai dar certo, barbearia só tem 3, você tá falando pra mim que só tem 3, eu falei, justamente por isso, não tem, vamos fazer. Se não tem, é a hora de fazer agora. E comecei pro Paraguai, peguei 5 pau e fui pro Paraguai, trouxe 2 mil de máquina que não prestava e 3 mil de máquina que era boa. Fiz 6, voltei, fiz 12 e fui indo e voltando, até completar o dinheiro que eu queria, que era 150 mil, para ir para os Estados Unidos e fazer o que eu queria fazer. Fui em um workshop que teve um barbeiro americano que foi lá, e levei a primeira vez, eu levei a pomada pro pessoal experimentar, nesse workshop. Que aí veio barbeiro de outros lugares. Em São Paulo não tinha, em outros lugares, barbearia já era mais comum, né? E eu levei lá. Só que a gente não tinha expertise de como fazer a pomada. Então a gente invasou quente, o rótulo derreteu. Cara, uma merda. Experiência, Não tinha. E chegou um cara, que é meu amigo, e ele falou assim, tava tão ruim o evento, que ele chegou e falou assim, cara, o que você tem aí pra vender? E eu tinha uns pingentes muito ruim, cara, mas muito ruim. Mas ninguém tinha, só eu que tinha. Mas era muito ruim, tipo uns pingentinhos de navalha, de tesoura. Ruim, cara, mas ruim. E eu tava vendendo lá R$2 e era só o que tava vendendo. Tipo, imã de Porque eu tinha geladeira. levado 1.000... Não, era pra colocar Sim, na mas corrente, tipo mas aqueles ruim, cara. imãzinhos Ruim. de... E tinha levado 1.000 pomadas. Falei assim, puta, vendeu, se não vendeu, beleza. E esse cara chegou pra mim e falou assim, o que você tá vendendo aí? Eu falei, tô vendendo esses pingentes aqui, tem essa pomada aqui. Essa pomada é boa? Eu falei, é. Deixa eu ver se essa merda é boa. Pegou lá, pumba, passou no cabelo, falou, é boa, eu quero 10 fardos desse aí. E aí começou a vir um monte de gente. Acabou a pomada. Eu falei, opa, beleza. E o cara me deu um feedback bom depois. Só que ele falou, você tem que arrumar esse rótulo. Eu falei, não, isso tá resolvido. Peguei, fui para os Estados Unidos, trouxe os produtos de lá, todos os produtos que eu queria fazer. Então, aí, gel de barbear, creme, tudo, essas coisas que hoje tem em qualquer esquina que você encontra, que não tinha no Brasil, eu trouxe, arrumei um químico para fazer isso daí e falei para ele, você não vai ganhar, eu não vou te pagar salário, você vai ganhar dinheiro. Então, você vai fazer isso para mim, vai copiar isso daqui e a gente vai vender e vai ganhar dinheiro. E ele começou a fazer. A minha sócia, na época, falou assim, eu não quero fazer, você vai fazer sozinho. Eu falei, tá bom, eu faço sozinho. Comecei a terceirizar dentro da minha fábrica, pagando horário para minha fábrica.
É muita história, mano. Então, muita história. e começou. E aí, tipo, mano, cara, a gente começou a pintar a barbearia. Cara, Ele fazer montou, tudo. Ele montou um reality show na Band de barbearia. É o The Best Barber. Ele que fez. Ousado. Na Agora, Band, Divas, cara. com a sua vivência aí na gestão de price, né, gestão de supermercados aí, em relação a mix, né, que é uma coisa que você aborda muito, como que tá hoje, né, esse segmento? Como ele falou, o dono de mercado não olhou para essa água limpa que existe. Todo mês a gente cria um calendário comercial para os nossos clientes, né? E nós começamos a criar o Festival do Homem. Porque o Festival do Homem é algo que o concorrente não vai copiar. Porque ninguém está olhando para esses produtos. Sim. Porque Festival da Mulher, Pick and Day e tal. Quando que é o Festival do Homem, qual que foi a dificuldade? Não tinha que promover. Era desodorante, era gel capilar, as pessoas não olhavam. Funciona? Eu falei, peraí, tem demanda reprimida. E como era festival, as pessoas falaram assim, minha margem começou a subir, a categoria começou a subir. Eu tenho falado a verdade, o supermercadista não está enxergando que a direção está mudando, os homens estão mais vaidosos, tem uma demanda e deixa dinheiro na mesa. Porque a compra do mês é quando o cara compra tudo, ele compra tudo. Sim. Se tiver o item masculino, o dinheiro fica em casa. E hoje acaba precisando pegar fora. Porque ele poderia aumentar o ticket médio também. E como tem baixa percepção de preço, porque visa qualidade, é dinheiro na mesa. Então, e o segmento masculino, os homens começaram a ficar muito mais vaidosos de muitos anos pra cá. Que as pessoas não olharam pra isso, cara. Que até então era só a mulher que era. Hoje tá muito. E ele teve essa visão lá atrás, cara. Aí, Rapaz, o tempo dele tá acabando, cara. Só para você ter uma ideia, funciona da seguinte forma. Eu fui em todos os estados, todos, sem exceção nenhuma, todos os estados para fazer um workshop, palestrar para os barbeiros. Só que, na verdade, isso era uma desculpa para fazer um estudo. Qual que era o estudo? O estudo era quantos clientes um barbeiro pode atender, quantos barbeiros tem numa cidade e como funciona o sistema barbearia para o barbeiro. Então, para você entender, eu entrava, fazia o workshop, cumprimentava o primeiro e perguntava se ele queria fazer uma pesquisa comigo. Qual que era a pesquisa? Eu dava uma folha para ele e falava quanto você ganha, quantos clientes você atende, blá, 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 pá. Fazia isso daí. E ia começar a palestra. Pegava uma pessoa da plateia, tá? E fazia as mesmas perguntas para ele com o papel do cara na mão fechado. Fechado, sem saber o que o cara escreveu, não sabia. Cara, era assim. Sabe aquele negócio 5% para mais ou para menos? Era exatamente igual. A diferença estava no que não paga luz, no que não paga água, no que não paga aluguel e tal. Era essa a diferença. O restante era igual. Então, por que eu estou falando isso? Vocês são da parte do varejo, eu estou falando de barbearia. Porque assim, o barbeiro, ele não entendeu que ele precisa ser vendedor. E essa sobra... Você vai em barbearia? Boa. Você vai? Você vai. Beleza? São 3 clientes aqui. O barbeiro vem até a mim, então eu não sou cliente de barbearia. O barbeiro vem até a mim. Então eu não preciso ir na barbearia. O cara é diferenciado, Aí, o cara é chique. Então, eu tenho um barbeiro meu lá que vai lá, porque não dá tempo, então ele vai lá. Então, se você pegar quantas vezes o seu barbeiro te ofereceu, quantas vezes o seu barbeiro te ofereceu e quantas vezes o seu barbeiro te ofereceu, você vai saber que você é cliente do supermercado e não é da barbearia. Exato. Porque ele estava dando um serviço e não o ticket médio subindo, né? Porque o que ofereceu agora é ticket médio. O que ele vende, na verdade, já está vendido, que é o corte. Você entra na barbearia para cortar cabelo. Sim. Já está vendido. Sim. Não tem uma venda. Você entra no supermercado, por que o supermercado... Eu dou... São 2 exemplos que eu dou. Hoje, supermercado não é mais supermercado. Porque supermercado antigamente, você ia... O que você comprava no supermercado? Arroz, feijão, pão, batata e tal. Hoje você compra carne, você não precisa ir no açougue. Você compra o pão, você não precisa ir na padaria. E você entra para comprar o pão e volta e compra o salame, o queijo, certo? Sim. Você vai na padaria, é a mesma coisa. Isso foi o Beleza? que diferenciou a mercearia dos super hipermercados, né? Que foi essa contemplação de Virar uma tudo. solução. Mas até diria mais, acho que não sei se os 2 especialistas aqui do meu lado vão concordar comigo, mas tem muito supermercado que também não vende. Que só pensa que é colocar o produto na prateleira e de qualquer jeito. E claro que as pessoas estão indo lá para comprar,
né? Mas quando eu digo que não vende, é que não usam estratégias ideais para vender os produtos que têm margem, os produtos que são diferenciados, que não são aqueles produtos que o cliente está indo lá para comprar, porque dificilmente, assim, sendo bem sincero, o cara vai chegar e falar, nossa, hoje eu tô precisando muito ir lá e comprar como fala, espuma de barbear. Às vezes você esquece disso, eu esqueço disso, eu não uso tanto porque eu vou na barbearia, mas às vezes eu faço em casa também e eu tenho. Mas se é algo que eu olho assim no mercado e me chama a atenção, eu falo, pô, né, legal isso aqui, talvez vou experimentar. Mas é porque ali tá sendo bem vendido, concorda? Mas aí eu tenho uma pergunta. Você é dono de supermercado, certo? Beleza. O seu supermercado é o McDonald's ou o seu supermercado é o Outback? Você vê que não fecha, não tem nada a ver com Aí eu vou te explicar por que ou o seu supermercado é o McDonald's ou o Outback. No McDonald's, você entra, simplesmente o que você vai procurar? Um lanche, um Big Mac, não sei o quê, blá, 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 você entra, compra e sai. Aí tem uma coisa que nunca te oferecem e você também nunca dá. E quando te oferece, você não dá, que é a moedinha pro câncer. Ah, pô, tem lá para ajudar as crianças do câncer. Ninguém dá, quase ninguém dá, certo? No Outback, quantas vezes você foi no Outback e foi lá e deu os 10, 12, 15% do cara? Ele já chega e fala assim, ó, eu vou te servir, você fica à vontade. Se você perceber, entender que eu mereço, aí você paga aí. Cara, e aí, o cara, só pra você, atenção total, aí você já matou. Mas por quê? Ele ofereceu. E os dois são sucesso. Sim. Não tem erro nos dois. Sim. Um ofereceu aquilo, Sim. que é algo rápido, que você entra, come, tchau. E o outro te ofereceu uma experiência de comer num lugar onde as pessoas te servem e você se sente bem em ser servido. E você vai lá e dá a gratificação por ser bem recebido, por ser bem atendido. E a mesma coisa no supermercado. O seu supermercado pode ter os dois perfis. Pode ter o perfil McDonald's, que as pessoas entram e boa, ok, vai lá e compra e tchau, que é o que a pessoa foi fazer realmente. Ou a pessoa pode ter uma experiência de ir no seu supermercado e fazer uma compra onde ela não só comprou, como ela se sente satisfeita por estar naquele lugar. Legal. Entendeu? Então tem essa diferença. Cara, a gente precisa chamar o Robson aqui de novo, cara. Eu falei pra você que tem que ter parte 2, que ele tem que ter um horário, ele tem que ir embora, tá? Esse é o horário dele aí. Mas eu vou deixar uma pergunta pra você, você não responde agora, você responde no próximo episódio. Quantas vezes você já quebrou alguma vez? Se eu quebrei? Alguma vez? 9. Despedaçou, no caso. Não quebrou, ele despedaçou. Cara, mas de onde ele veio, de onde ele se inventou, quebrar é um problema que se resolve, entendeu? Cara, quem começou com 10 reais, começa com 10 reais de novo. Não tem segredo. Entendeu? Show. Isso aí não tem segredo. É só o cara muito continuar falando com você, mas É só o cara ter... Qual que é a vaidade? Se precisar fazer pão, você não vai fazer? Ô, rapaz, é igual andar de bicicleta, cara. Aprendeu uma vez, cara. E ele faz, viu? Porque você fala assim, ô Zé, vou ir na sua casa pra gente fazer uma... Você chega lá, cara, ele tá cozinhando tudo, cara. Ele pega tudo que existe no mercado, começa a cozinhar, ele faz o porco, faz um salmão no mesmo tempo, não sei o quê. O cara é um MacGyver na cozinha. Ó, Eu sei que você fez contabilidade, certo? Certo. Ó, eu juro pra você que eu queria. É que na minha empresa não é só contabilidade. Então tem marketing, tem não sei o quê. Se eu pudesse estudar tudo pra ser tudo, eu faria. Mas como a gente não pode, a gente é limitado em muitas coisas, cara, eu admiro demais quem teve a oportunidade de ir fazer, entender e construir igual você fez. Então, cara, né, a minha admiração por isso é muito grande. Eu fui na empresa dele falar com ele sobre contabilidade, né? Eu fui lá, Sim. discutimos bastante lá. Então, assim, Muito coisas que eu sempre te falei, cara, você tem que sair de compra, porque, cara, você precisa curtir sua vida, sua família e tal. Eu sempre falei isso, porque é uma coisa que eu faço e gosto de fazer, de estar com a família ali também. E eu sei que a empresa consome muito a pessoa, sabe? Mas é assim, sem isso também a gente não vive, né? Então, te admiro pra caramba, eu sei que essa história você é meu demais brother, também, irmão. E aí, a gente tem uma história e eu venho quantas vezes você quiser, cara. cara. Cara, Rob, obrigado por ter vindo aqui, obrigado mesmo, cara. A gente arrumou aqui, não perguntamos 10% do que a gente queria perguntar, entendeu? Sim. Mas ele tem compromisso, tem que ir sim. Só vamos aproveitar, Zé, falando que a gente tá falando de qualidade aí, rapidinho, e vamos falar dos nossos patrocinadores. Começando aí por... Geomix. Geomix é produto para planificação e confeitaria completo para sua empresa. Tem todas as marcas em um só lugar, onde você pode ligar para o pessoal. Como que é o nome do rapaz aqui?
Kainan, ligaram pro Kainan, ele vai atender você, vai mandar especialista para você, também para treinar sua equipe. Eu sou cliente deles, então o mais legal disso tudo é que você vai ter produto, todas as marcas, a melhor marca dentro de um só lugar, que é na Agil Mix, e tá pronto para atender você, entrega para você em 48 horas no estado de São Paulo. Escaneie o QR Code, chame por eles, peça uma cotação sem compromisso que você vai se surpreender com certeza. Tá lá. E tem também aqui o Fábio Bananas climatizadas, selecionada para o seu supermercado, que o mais legal disso tudo é quando o seu cliente pega, leva um produto para casa e fica satisfeito. E o Fábio está aí, atende você também, entrega diariamente no seu mercado, não precisa comprar muito, estocar e ter um produto ruim na banca. Ele tem um cara prontinho para atender você diariamente, segunda a sexta-feira, ele está aí para atender você, entregar no seu mercado produto fresquinho. O mais legal disso tudo é quando o cliente compra e vê que tem um bom produto. Então, liga aqui, ó, pega o QR Code aqui, chama o Fábio aí que ele está pronto para atender você e servir. E agora? E aí, falando, né, do meu bebezinho aqui, né, Superfood Contábil, para quem já conhece, a contabilidade 100% especializada em supermercados e no varejo, né, com um time que só faz isso todos os dias, que vive realmente não só ali a contabilidade burocrática, mas a gestão do varejo na prática. Tá? Então, nós sempre deixamos esse QR Code aqui, porque se você teve todo ali a paciência, acompanhou esse podcast com a gente, esse episódio, ficou aqui até o final, curtiu o nosso episódio aqui, então deixa o seu like aí, compartilhe com seu amigo. Você pode escanear esse QR Code aqui e pedir uma análise tributária da sua empresa 100% gratuita. E para quem vem do acompanhado essa análise pelo Leonardo. Para quem vem aqui do podcast, falou, ó, vi lá no podcast, no Avança, no podcast do Varejo, eu quero uma análise gratuita, eu particularmente, junto com o meu time, vou cuidar aí dessa análise da sua empresa. E o próximo? E também temos a Legi, para você que é empreendedor, assim como o Robson, né? Quantas marcas, Robson, tem hoje lá? Registrada 72. Então, mas olha o que ele falou, registradas. Então, o cara que é profissional, ele sabe da importância de registrar a sua marca. E a Legi, ela trabalha exclusivamente com isso, né? Registrando marcas para que tenha segurança e não perca a marca, né, Robson? Porque a marca que não está registrada lá no INPI não é sua e você pode perder a qualquer momento. Podem tirar ela de você, literalmente, tá? Então, se você tem uma marca que você preza, que você valoriza, se você está começando um negócio e quer que o negócio dê certo, registre a sua marca para que ela seja sua. Ô, Dimas, tem marca aí valendo quanto hoje no mercado? Registrar a marca é você, de fato, falar, meu, isso aqui é meu DNA está escrito. Caso contrário, acaba se perdendo, né? E já vi casos de redes de açougue com 8 lojas, comprar a segunda loja, replicar da terceira até a 8ª e perder 7 nomes, porque falar, esse nome aqui é bom, não registrou, e teve que perder todo o nome, rede social, fachada, tudo, por besteira. Imagina quanto vale uma marca hoje com Coca-Cola, Omo. Então, isso aí só tem esse valor porque foi registrado. É necessário. Então, é isso aí. Rob, mais uma vez, cara, o convite já tá feito, já que ele vai voltar aqui. São umas 2 horas de podcast que tem história, cara, que vai mudar a sua vida. Isso é fato, isso. Você que tá desanimado, você tá um pouco... Mano, esse cara aqui tem uma história que vai mexer com você. Então, já tá convidado, já. Ele vai estar... Vamos marcar um dia para ele voltar aqui de novo aqui com mais tempo aqui. Pra a gente tentar arrancar dele aqui todo o conhecimento que ele tem aí, que ele aprendeu. Quantos anos tá no mercado já? Vou para 24 anos agora. 24 Esse anos. Cara, quer conhecer um pouco dele lá? Como é que faz para baixar a sua marca, para de adquirir seus produtos para vender no mercado? Procura onde? Como faz? Nós temos a Alphalux Store, né, .com.br. Temos as nossas redes sociais, né, que é aberta para o pessoal, que é da Alphalux Oficial. Então, só procurar a gente lá e... Tá no Atacadão, tá no meio, num dos maiores mercados aí de São Paulo e do Brasil aí, tem a marca dele aí, você pode ter no seu mercado também, é só ir aí buscar. Robson, obrigado, cara, mais uma vez por estar aqui. Robson, muito obrigado, foi um grande prazer te conhecer com água pessoalmente. Como eu disse no começo, realmente, de verdade, eu acompanhei lá o episódio, conheci você por lá. Realmente foi um dos mais emocionantes. Não é pra te vender aqui, não. Quando eu falei pra ele assim, tem um cara pra levar. Ele, quem? Esse cara. Caraca, sério? Eu falei, esse cara é meu amigo. Olha, porra, aí você tá escondendo ouro, pô. Aí não dá. Ai, cara, mas legal, é isso, cara. Você tá Robson, muito obrigado, viu? Obrigado, Dimas. Obrigado, Zé, por mais um episódio. Tamo junto. E
não posso esquecer, né? Robson, a gente vai... Vou até te dar uma caneca aqui. Posso te dar a sua, Zé? Pode dar aí. Segura aí. Opa. Muito. Por quê? Por quê, Robson? Porque, assim, você é um cara que realmente avançou na sua vida através do empreendedorismo. E esse nome Avança, né? Ele veio justamente disso. Nós precisamos avançar o nosso país, né? E principalmente através do empreendedorismo, a gente sabe que o Brasil precisa disso. Por mais que nós somos um dos países que mais tem empreendedores, mas nós precisamos ainda de muito mais mentes como a sua, muito mais vontade como a sua, né? Então, acredito que quem assistiu esse podcast com certeza vai sair daqui com uma energia diferente, com uma mentalidade diferente, com uma motivação diferente e com uma ação diferente. E nós, toda vez que nós vamos encerrar aqui o nosso podcast, nós temos um grito de guerra aqui, onde nós damos aí um grito avança, né? Depois aí da contagem regressiva, para mandar essa energia pro pessoal que está assistindo, que acompanhou a gente até esse final. É isso, Zé? Avança varejo. Não, só avança. 1, 2, 3, avança. Beleza? Bora. Vamos lá? Bora. O Ayrton, cortou para nós aqui? 1, 2, 3, avança! Tamo junto!